a sua mulher, né? Exatamente. Você tem um filho hoje. Seu filho tem quantos anos? Ele está com 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. E se seu filho, Rafael, quando tiver 16, 17, 18 anos, resolver falar assim, papai, olha, eu quero, não quero nada disso. Como é que você imagina como é que você agiria? Já pensei muito nisso, né? Falei, nossa, já pensou se meu filho vira um consultor da Coca-Cola, sabe? Tipo, vai querer virar um empresário. É a mesma questão que valeu para mim, né? Eu acho assim que a gente faz filho, não é pra gente, é pro mundo. Então eu tento manter isso na minha consciência. Eu tenho um modo de viver diferente, mas eu vou tentar dar toda oportunidade para que meu filho possa tomar a decisão dele. Eu não vou cessear o direito dele de estudar numa escola, né, de fazer uma faculdade, se ele quiser. É uma convicção dele, né? Um direito, como eu quis ser respeitado no meu direito de ser diferente, eu estou disposto a respeitar a Mas você preferia que ele fosse diferente como você? Eu preferia que ele fosse uma pessoa coerente com o que ele acredita, sabe? Eu não gostaria, não dizer assim, sei lá. É lógico que eu gostaria de viajar de bicicleta com meu filho. Eu acho que quando tiver uns 43 anos, assim, ele vai estar com uns 15, a gente vai fazer uma viagem e tal. Se ele definir que isso é a vida dele e a gente possa fazer junto, eu vou ficar super feliz, né? Mas se não for só uma experiência ali também... Pois é, você falou uma frase interessante, que ele seja coerente com o que ele acredita, né? Depois você ficou quantos anos viajando, Rafael? Olha, na estrada mesmo foram 6 anos viajando, né? 6 anos, 4 de bicicleta e 2 que eu fui mais de carona. Uhum. E aí, depois dessa volta toda, você ficou um tempo em Belo Horizonte, já está saindo de novo, né? Sim, já estou de saída. Em que você acredita? Olha, eu acredito na liberdade, sabe? No direito que você tenha de fazer suas escolhas, né? Porque eu acho que às vezes o modelo que a gente vive, né, a sociedade capitalista, assim, que eu tô dentro, eu tento caminhar à margem, mas não tem como me desvincular totalmente, né? Eu acho que ela exerce muita pressão sobre nós, né? Você vê as novelas aí, que era para ser o contrário, era para a realidade ditar a novela, mas não a novela que começa a ditar a realidade. Então são esses valores que estão sendo jogados, né? Gente, muitas vezes você está assumindo coisas que não é nem da sua personalidade. Mas você assume por influência, né? Então, às vezes você... Até para ser aceito no grupo, às vezes. Com certeza, né? Porque nem todo mundo paga o preço da solidão, né? Eu mesmo, quando eu voltei da minha primeira viagem de bicicleta e que eu voltei aqui, eu me senti uma solidão moral, né? Mas o que é isso, essa solidão moral? O que é isso? É você, de repente, ter valores, né? Acreditar que, por exemplo, você não precisa estar com uma roupa bonita para se sentir bem, né? E seus amigos olharem para você e falar, não, mas como assim? Não. E um carro? Você tem que ter um carro. Não quero carro. Por que eu quero um carro? Então, a solidão moral, ela vem nisso, né? Nas coisas que você começa a acreditar em valores que a maioria das pessoas em volta de você não compartilham. E meus amigos, eu compartilhava dos valores iguais, né? Quando eu voltei transformado, houve essa solidão mesmo, assim, né? Pois é, esse Rafael transformado, hein? Porque eu acho que a chave da vida, minha opinião, é a simplicidade. Né? Você não precisa de ter tanta coisa que a gente quer. Acho que é para preencher um vazio lá dentro, né? Claro. Que nós temos, né? Mas assim, mudou principalmente em quê? Quem que é esse novo Rafael? Que saiu igual os seus amigos, né? Quer dizer, consumo, você tinha celular? Não. Até hoje eu não tenho celular. Então tá, né? então você não tinha, então você não era tão igual aos seus amigos assim, né? Não, eu já tinha umas coisas diferentes. Pois é, esse que saiu e voltou, como é que você enxerga os dois? Olha, a grande diferença é que eu fui criado numa família de classe média, com valores burgueses, né? E então eu era inspirado a acreditar em coisas que eu não acreditava. Quando eu fui para a estrada, eu passei por experiências muito fortes, né? Que me transformaram como indivíduo, né? Eu posso contar uma aqui que eu estava viajando de bicicleta, isso logo no início, com 1 mês que eu estava viajando. Você começou de carona, né? Comecei de carona. A pé, sim. Andando e depois pegando carona. Exatamente. Tal. Aí depois resolveu a bicicleta. Foi com 1 mês e meio na estrada, eu conheci um peruano que viajava de bicicleta toda a Latinoamérica. Eu até então nunca tinha ouvido falar disso. Viajar de bicicleta era uma coisa fora do meu entendimento, né? Então quando eu vi ele, eu falei, poxa, é possível, né? Então por fim eu comprei essa bicicleta. Mas voltando à história, eu estava viajando, né, logo no início das minhas viagens. Onde que você estava? Em Milagres, uma cidade no interior da Bahia, bem sertão assim, né? E eu entrei na cidade e o que aconteceu? Nessa época eu não tinha muito dinheiro não, sabe? Eu vivia do artesanato e na verdade, basicamente, eu trocava, né, por alimento, às vezes por um lugar para dormir. Eu na verdade viajava com a barraca, então eu estava sempre, em qualquer lugar que eu chegasse, eu tinha minha casa, né? Tinha um saco de dormir, a barraca. Então eu estava chegando nessa cidade com fome, né? Eu já tinha pedalado uns 40 quilômetros durante a manhã inteira, né? E eu cheguei logo numa parte mais nobre da cidade, com umas casas bacanas, assim. Bati, toquei interfone,
ver a pessoa, eu falei, olha, estou viajando de bicicleta, quero trocar um artesanato, não tem um almoço, era fim do almoço, tipo 2 horas da tarde. A pessoa falou, não tem nada para você não, segue aí. Aí eu falei, segui, né? E quando eu já estava quase saindo da cidade, já desistindo, eu falei, não, vou sem comida mesmo, chego na próxima cidade, porque eu já fiquei meio chateado com isso, né? Eu passei por uma casa já dá uma tristeza, né? Você bater na porta, ó, eu quero um prato de comida. Claro, e não estava mendigando, queria trocar por um material bonito, né? E tudo bem, a pessoa não tem obrigação de fazer, mas eu acho também que quando você... Acho que na cidade a gente está sempre se protegendo para não depender de ninguém, né? Se tem... Não quero depender de ninguém, mas eu acho que quando eu fazia isso também, eu estava dando uma segunda chance da pessoa se humanizar. Porque é legal, quando você ajuda uma outra pessoa, principalmente se está havendo uma troca, né? Poxa, que legal, que a pessoa se sente mais humana, né? Mas eu estava saindo da cidade, tinha uma parte bem pobre do bairro, né? Eu fui pedir água para um senhor. O senhor não tinha uma perna, era idoso, ele virou para mim e falou, não, entra aqui na minha casa. Eu entrei na casa dele e eu vi aquela pobreza, como eu nunca tinha visto na minha vida, uma casa tão pobre, sabe? A pessoa não tem comida, não tem nada. Ele falou, ah, meu filho não me trouxe minha aposentadoria, eu estou aqui na situação, mas eu tenho um queijo aqui, nós vamos partir esse queijo. E eu vi que era a única comida que esse senhor tinha, sabe? Era um pedacinho de queijo, assim, ele partiu no meio, e a gente comeu ali, pá, eu falei, vou seguir viagem. E aquilo me transformou por completo, porque essa experiência de você ver que às vezes a pessoa que tem não compartilha, e aquela que não tinha nada compartilhou tudo que tinha, né? Então isso causa uma transformação. Isso não é o mais comum, não, hein? Pelas suas outras experiências, eu sinto isso muito. Eu acho que às vezes o pobre, ele está mais... Claro que não é todo mundo, nós não estamos aqui generalizando, não, né? Mas eu não sei, eu acho que as portas estão mais abertas, sim, assim. Eu aprendi que é por causa da solidariedade. Como você passou pela situação, né? Você acaba favorecendo o outro. A coisa da carona mesmo, sempre quem me deu carona foram pessoas que um dia precisaram de carona, né? Então tem muito... Acho que essa coisa do o pobre é isso. Ele, como ele está sempre precisando um do outro, ele tem essa... Isso que você falou é verdade, né? Ele tem essa facilidade em compartilhar o que tem, né? Pois é, mas essa carona você está falando é quem precisou mesmo. Porque, na verdade, por exemplo, eu morro de vontade da carona, mas eu não tenho coragem da carona, Rafael. Hoje em dia o tempo tenho medo, eu tenho medo da complicado. violência. Às vezes você vai viajar, tá com o carro até vazio, a pessoa lá pedindo, mas como que eu vou dar uma carona? Principalmente eu, mulher, né? Aí eu fico com mais medo ainda, os homens também, né? É complicado. Nesse ponto, inclusive, muita gente falou, nossa, mas você, peraí, como é isso? Você sai viajando pela BR, dormir em posto de gasolina, dormir em caixa de papelão, né? Aquela coisa assim, com pessoas mais... bandidos mesmo, assim, que eu via, prostituição infantil, eu vi tudo isso, né? E você falava, você não carregava uma arma? Eu falava, não. Se você carrega uma arma, você está buscando uma oportunidade para usar ela. Então eu já de cara não. E eu nunca tive um problema, sabe? Em 6 anos de viagem, passei por situações, por pessoas, coisas acontecendo ao meu redor que nunca me tocaram. Porque eu acho que tem muito uma experiência de fé também nisso, sabe? Difícil dizer assim, porque às vezes a gente perde essa conexão com a fé. Eu não tenho uma religião pré-estabelecida, mas eu acredito muito na crença, né? De você acreditar na sua intenção. Você acredita em quê? Você acredita em Deus? Olha, sim, mas não da maneira tradicional como ela é passada, né? Essa coisa do senhor, do indivíduo, não. Eu acredito que existe uma perfeição no universo, né? Uma força dentro de você, por sim, exemplo? que está dentro de mim, está dentro de você, e que permeia todo esse ambiente, né? E eu experimentei essa energia durante a estrada, né? Foi isso, na verdade, o que me manteve na estrada, foi ter conexão com essa energia que eu sinto dentro de mim, mas que não é dentro de mim, está em todo o ambiente, né? Difícil de descrever, porque é uma experiência muito forte espiritualmente, assim, né? Agora, você viajou quantos estados brasileiros? Olha, contando tudo, eu passei por 13 estados, né? 13 estados, né? Viajei mais ou menos aí de bicicleta uns 18 mil quilômetros. Isso é uma estimativa que eu tenho, né? Depois nós vamos mostrar as fotos, então, porque você faz um registro da cultura brasileira, da gente brasileira, né? Dessas pessoas. Tem marujá, tem muita coisa que você mostrou. Depois eu quero até saber o que te encantou. Se é que eu vou poder perguntar isso, porque é tanta coisa encantadora que existe nesse país, que às vezes é essa coisa que você disse. Que a gente tem que pensar muito nisso. Eu acho que final de ano, princípio de ano é muito bom para reflexão, sabe? Como é que você olha e não enxerga, não é? Mas nós vamos fazer